Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à questão dele que diz assim, que diz assim: André, você falou para mim que não era para eu transar com meu ex-marido. Isso deve ter sido em live, viu, gente? Ela deve ter mandado um áudio contando alguma coisa absurda a ponto de eu falar que, não vai transar com seu ex-marido porque ele tá usando você, tá se aproveitando. Vai saber o que ela falou no áudio para eu ter falado aquilo e aí provavelmente ela voltou falando isso. Você falou para mim que não era para eu transar com meu ex-marido, mas eu fui e transei. Ele só me procurava para transar. Então deve ter sido isso, né? Ai, André, ele só me procura para sexo, ele só me procura para sexo. E eu devo ter falado, pelo amor de Deus, meu bem, se enxerga, tá só te usando. Para de transar com ele. Ele está se aproveitando, porque você deve ser uma pessoa que fica acreditando que amanhã, né, por causa do sexo, ele vai voltar a me enxergar. Deve ter sido isso mais ou menos o meu raciocínio. Agora ele está com outra mulher e eu fiquei aqui, chupando o dedo, me sentindo a pior pessoa do mundo. Você estava certo. Ele só queria sexo comigo. O que eu faço para superar isso? Vocês estão vendo? Ou seja, o meu raciocínio estava certo no sentido de que, para com isso. Você fica aí pensando que amanhã ele vai querer, né? Ele só tá, ou seja, a pessoa passa, olha o que acontece, gente. A pessoa passa de esposa a ficante. Ou seja, eu elimino as minhas responsabilidades de marido. Então, agora não quero mais cobrança, mas eu mantenho os benefícios. Aliás, qual o benefício? O sexo, a transa. Ai, que delícia! Mantenho os benefícios, mando embora as responsabilidades, só que, lógico, então a gente saiu de casal, marido e mulher, e nos tornamos ficantes, ou seja, eu vou continuar conhecendo pessoas, continuo tendo os benefícios, transo com você, continuo conhecendo pessoas, e aí é o que eu costumo dizer, né, nos meus vídeos, nas lives, é só uma questão de tempo até aparecer alguém que de fato coloque a pessoa de 4 por ela. A hora que aparecer alguém, agora ele até para mostrar para outra que ele, só está conectado nela, ele corta todas as conexões com a ex-esposa. Ou seja, você passa até a ser uma pessoa bloqueada se duvidar. Mas, veja bem, minha querida, também agora não adianta ficar com toda essa culpa, não é? Olha, meu Deus do céu, o que eu faço agora para superar isso? Estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Veja bem, minha querida, o que aconteceu com você é algo que acontece com muita gente, né? Que ainda está emocionalmente ligado a alguém. E, não é? Você estava ainda emocionalmente ligada a ele. E como eu disse, ficava imaginando que amanhã esse sexo que ele buscava com você, sabe o que passava na sua cabeça? É que assim, não, se ele está vindo ainda, é porque ele gosta de mim ainda. Então é só uma questão de tempo, até do sexo a gente retomar o casamento. Quem pode te julgar por isso? Até porque a gente tende a julgar o outro a partir de nós mesmos. Então, quer dizer, se você ainda está conectado emocionalmente a ele, você tende a julgar o outro a partir de si. Eu estou conectado emocionalmente nele, eu ainda gosto dele, eu queria que o nosso casamento voltasse, então eu acho que ele pode ter esse mesmo pensamento. Eu julgo o outro a partir de mim. A emoção que está em mim, eu julgo que possa estar também no outro. Então isso, meu anjo, não é fraqueza, é humano. Então assim, naquele momento em que você cedia e que você tinha sexo com ele, o que acontecia aqui? Naquele encontro você buscava um pouco de afeto, de pertencimento e com certeza esperança. Isso eu não tenho dúvida. Que naqueles encontros você buscava esperança. Esperança de reatar, esperança de que ele então fosse perceber que o casamento de vocês era importante e tal. Isso eu não tenho dúvida. Agora, ele estava buscando o quê? Algo mais raso. Era só o sexo mesmo. E agora você está se sentindo com a alma machucada. E isso não é pelo sexo em si. Eu não estou me sentindo machucada por causa do sexo em si.
Porque se você também olhasse só o sexo pelo sexo, você não estaria se sentindo machucada agora. Você está realmente se sentindo machucada porque você se doou, se deu com o coração e foi tratada como se fosse descartável. Então é isso que machuca. E como que a gente pode entender também a atitude dele, né, minha querida? Veja bem, muitas vezes a pessoa ela sabe que ela tem um poder emocional sobre o outro ainda. Então, a pessoa que sabe que tem ainda um poder emocional sobre o outro, costuma muitas vezes usar esse vínculo, esse poder que eu tenho sobre o outro, para satisfazer meus próprios desejos. Sejam eles desejos físicos, ou seja, de sexo, né? Seja de ego, porque tem gente que nem vai voltar a ter sexo com a outra pessoa, mas eu mantenho esse vínculo, mantenho uma esperança na outra pessoa acesa só para satisfazer o meu desejo de ego, né? A pessoa continua me desejando, eu continuo sendo o centro das atenções na vida daquela pessoa. Ou, né, um desejo de manter o controle sobre isso, sobre o outro. Então, assim, às vezes só um desejo realmente de controle em cima do outro. Então, assim, quando ele te procurava só para transar, como você coloca aqui, ele me procurava só para transar. O que ele estava fazendo, na verdade, minha querida, ele era reafirmando para ele mesmo que ele ainda podia te ter quando ele quisesse, enquanto ele já estava buscando novidades em outro lugar. E isso mostra que, na verdade, ele é uma pessoa incapaz de lidar com vínculos de forma madura. Então, minha querida, é melhor que ele tenha realmente ido. E aí você começa a parar de se culpar. Porque assim, você não errou por ter cedido. Eu voltei, tá vendo? Eu cedi, não deveria ter voltado a transar com ele. Bem que você falou, André, e isso te culpa, né? Então assim, você não errou por ter cedido. Por quê? Porque você ainda acreditava nessa possibilidade, como eu disse. Eu acredito de que ele vai me querer, então eu vou transar com ele, porque é isso que eu acredito que a gente vai resgatar nosso casamento, e eu acreditava que ele também fosse seguir nesse raciocínio. Então você está vendo que eu não posso me culpar por isso. Só que agora, né, quando ele assume outra mulher, agora eu não posso continuar com isso. Agora sim, agora eu tenho que encerrar. Eu preciso encerrar. Porque por vezes ele não encerra, viu? Por vezes ele encontra outra mulher, começa a assumi-la, começa a construir uma relação com ela e vai continuar te procurando para sexo. Só que agora eu tenho um contexto totalmente diferente. Agora não tem por que eu alimentar esperança. Agora sim, se eu fizer isso, aí eu estou contribuindo com esse ciclo que vai me colocar num ciclo totalmente vicioso e danoso para mim, que é um ciclo onde eu me dou, ele me usa e eu volto para casa vazia. E aí eu tô alimentando esse ciclo porque eu acredito que se ele me procurou é porque ele ainda me ama e porque a gente pode resgatar o nosso casamento. Então, aí não tem por que eu continuar alimentando isso. Repito, aqui atrás, enquanto ele não tinha uma outra mulher, a gente até entende, né, por que eu alimento isso. Agora, a gente entende por um período também, porque eu já atendi pessoas aqui que ficaram nesse ciclo onde o outro continua me procurando, mas não quer me assumir, só que aí no caso era ficante, nunca tinha assumido o relacionamento. E isso perdurou por 19 anos. Presta atenção, 19 anos. Então veja bem, a gente entende esse ciclo, essa esperança, mas também por um período. É igual à tristeza. É normal, a gente pode assumir a tristeza, mas a gente não pode alimentá-la. Ela não pode fazer morada na nossa vida, porque aí deixa de ser um processo normal, passa a ser algo patológico. Ou seja, minha querida, essa dor que você está sentindo agora porque ele assumiu outra pessoa, ela é combustível, ela se torna, na verdade, aprendizagem para te fortalecer para que você não tenha recaídas. Ou seja, para justamente cortar e encerrar com esse ciclo. Eu não volto mais, né, a cair nesse conto do vigário. E agora, né, minha querida, tem alguns processos práticos que a gente tem que ter para... você falou, né, no final aí da sua pergunta. E como que eu supero isso? Bom, aí é o que eu sempre falo aqui quando o vídeo vai para esse caminho de superar alguém.
eu tenho que fazer o arroz e feijão, eu tenho que fazer o básico. E o básico é eu me desvincular dessa pessoa. Eu tenho que cortar qualquer forma de contato. Nada de mensagens, curtidas, manter vínculo em rede social. Eu tenho que cortar o contato completamente. Porque cada interação que você tem com essa pessoa, o que acontece? Reacende aquele vínculo emocional. E isso te prende à ilusão. A ilusão de que agora vai ser diferente, de que ele vai querer resgatar o casamento, pelo amor de Deus. E aí a chance de você ter a recaída é enorme. E aí um outro processo é você transformar a vergonha em consciência. Ou seja, ao invés de você dizer, por exemplo, ai, como eu fui burra, ai, pelo amor de Deus, eu devia ter te ouvido, André, eu fui muito burra. Então, ao invés de ficar dizendo isso, como eu fui burra, agora você deveria dizer assim, olha, agora eu entendo, agora eu estou vendo claramente as coisas. Agora eu estou vendo claramente quem ele é. E eu aprendi o limite da minha entrega. Eu estava entregando e chega, acabou, encerrei por aqui. E aí você tem que começar a se resgatar também. Quem era você antes dele? Porque eu já existia antes dele na minha vida. Então quem era eu? Meus gostos, meus sonhos. Ah, então, mas eu vivi tempo demais com ele. Pois é, a gente às vezes vive tempo demais com uma pessoa, por isso que a gente às vezes perde, parece que minha vida não vai fazer mais sentido. Mas faz, porque eu já existia antes dele. Então agora eu começo a me escolher, começo a me reconectar comigo mesmo, vou me redescobrindo, vou me reconfigurando. Às vezes a gente fica muito tempo ao lado de alguém, é natural a gente se sentir perdido, natural. Mas agora eu vou me reencontrando. É um processo lento, mas que eu vou me reencontrando, me redescobrindo, vou me fortalecendo como pessoa. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que eu possa entender o que esteja acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.